distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. tua palavra, Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Bom dia, tudo bem com você? Estamos reunidos ou unidos num só Espírito, num só Senhor, para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Este é um culto especial, culto de ceia, em memória de Jesus, Ele que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e adoração. Graça e paz para você. Nossa oração é que a paz de Cristo esteja presente na sua vida, no seu lar, na sua casa, durante todo este dia, durante toda essa semana, durante todo este ano. E eu quero começar este culto lendo o texto que vai ser a base para a nossa mensagem. Queremos conectá-lo também com a ceia do Senhor. E se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. Então, abra aí na sua casa a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, e deixe aberta a sua Bíblia nessa passagem que nós vamos ler agora. Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, diz assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai querido, esteja conosco nesta manhã, Senhor. É um culto em memória de você, em memória do Senhor. É um culto que nós celebramos e lembramos da sua obra na cruz, do que representa o cálice, do que representa o pão. É um culto especial para nós, Senhor. E queremos pedir, esteja conosco, por meio do seu Espírito, fale conosco, Senhor, através da palavra, através, Senhor Deus, das músicas. Deus, não estamos juntos, mas que possamos sentir, Deus, esta comunhão, porque estamos unidos num só Espírito, num só Senhor. Esteja conosco nesta manhã, repreendemos o que não vem do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor faça
cair por terra toda a tentativa do inimigo de impedir que esta palavra chegue aos nossos corações, ao coração das pessoas que precisam ouvir esta mensagem, Senhor. Entregamos e pedimos, abençoa a palavra deste domingo, as músicas. Deus, abençoa cada família no seu lar, em nome de Jesus. Esteja presente conosco, Deus. Que Teu Espírito possa manifestar o Seu poder, a Sua graça, aonde nós estamos, nas nossas casas, nos nossos lares, ou onde nós estivermos assistindo esta mensagem, Senhor, que o Espírito Santo possa manifestar a Sua presença em nossas vidas. Desde já pedimos a bênção do Senhor para este culto e declaramos que toda a honra, todo louvor e toda glória seja dado somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queremos ouvir mais uma música e na sequência, então, nós vamos ouvir a palavra de Deus e eu espero que seja uma palavra que fale muito com você nesta manhã, tá bom? Então escuta aí e louve ao Senhor com a sua família na sua casa. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me
Vamos então para a palavra? Espero que você esteja preparado, que seu coração esteja preparado para essa palavra desta manhã. Se você não teve tempo de orar, de buscar a Deus essa semana e seu coração está apreensivo, dá uma pausa. Como o culto é gravado, hoje você pode dar uma pausa, dobre o seu joelho, ore e peça para que Deus fale com você nesta manhã, independente daquilo que você gostaria de ouvir, que você possa ouvir a voz de Deus e aquilo que Deus quer falar com você nesta manhã. Eu quero ler mais uma vez com você o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus começa ou inicia seu ministério pregando as boas novas, pregando um evangelho de arrependimento. Arrependam-se e creiam, disse Jesus. E a segunda coisa que Jesus começa a fazer no seu ministério é chamar pessoas para segui-lo, convocar pessoas. Quando você abre o Evangelho de Marcos, você vê lá que Jesus ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Jesus viu Simão e André pescando e os convidou para serem seus discípulos e eles seguiram a Jesus, abandonaram as suas redes e seguiram a Cristo. Logo também depois ele encontra ou vê Tiago e João e ele também os chama e eles também aceitam o convite. Inicialmente parece que Jesus está desesperado por seguidores, né? Porque naquela época são os rabinos, são os alunos, os discípulos que vão atrás de um mestre. Eles que precisam buscar um mestre para si. Aqui é o contrário, Jesus está buscando discípulos. Mas isso não é por acaso, meu querido irmão. Eu creio que tem um propósito nisso também, porque em tudo na palavra de Deus e tudo aquilo que Jesus tem um propósito. E talvez o principal propósito que nós podemos encontrar nessa questão, Jesus está chamando pessoas para nos lembrar que é Deus que chama, que é Deus que convoca, que Deus quer nos ter e não nós termos a Deus ou possuirmos a Deus. Nós somos propriedade dele e não o contrário. Deus escolheu, ou por meio de Abraão, formou e escolheu as 12 tribos de Israel. Jesus então escolhe 12 discípulos. Não é que Deus ou Jesus está escolhendo um grupo em detrimento de outro. Não, talvez a escolha seja até ao acaso. Não tem nada talvez de muito especial nessa escolha, mas assim como Deus escolheu Israel para ser luz para as outras nações, Jesus escolhe e chama pessoas para segui-lo, para que sejam sal e luz para este mundo que está se deteriorando cada vez mais. A questão não é que Deus escolhe Israel em vez do mundo, mas escolhe Israel para o mundo. Não sei se você está conseguindo me entender. Israel deveria revelar ao mundo um único e verdadeiro Deus. Os discípulos de Jesus precisam manifestar o seu amor e a sua graça, ou o amor de Deus e a graça de Cristo, reveladas em Cristo Jesus. Este é o propósito, é um chamado com um propósito, é um chamado com uma missão, fazer parte de uma família. E o texto que nós lemos fala que Jesus disse: eu não vim para quem tem saúde, eu vim para quem está doente, eu não vim para os justos, mas sim eu vim chamar os pecadores. Não é que Jesus está excluindo um grupo em detrimento de outro, não é isso. A salvação está disponível a todos, o convite é para todos, mas somente aqueles que reconhecem que estão enfermos, que são doentes, que são pecadores, somente esses é que se voltam de coração para Jesus, é que entendem que eles precisam de um Salvador. Quem acha que pode se salvar, que é bom o suficiente para se salvar, ou que pode se salvar por meio de obras, por meio de méritos, não consegue ver que Jesus é o Filho de Deus e não consegue descansar na obra da cruz. Por isso Jesus está dizendo: eu vim chamar pecadores. Por isso a igreja está cheia de pecadores. Por isso, quando você lê, e mesmo quando Jesus está presente na vida dos discípulos, eles estão caminhando com Jesus, eles erram tanto quanto acertam. E é impressionante como, assim como Israel
os discípulos de Cristo, eles também falham em ser muitas vezes esse sal e essa luz. Eles falham, ou nós falhamos, em manifestar a graça e o amor de Deus para este mundo. E essa é a nossa missão. Quantos erros já foram cometidos pelos discípulos de Cristo, pela igreja do Senhor? Apenas para citar os principais, deixa eu te lembrar de alguns deles. Nós temos as cruzadas, a Inquisição, as guerras religiosas de 1550 a 1650. Nós temos a perseguição às bruxas, a escravidão, a opressão das mulheres, o antissemitismo e a oposição ao progresso da ciência. Quanta coisa de ruim aconteceu e muitas vezes iniciada pela igreja, outras vezes apoiada pela igreja. Mas sempre também houve um remanescente fiel. Mas antes de falar desse remanescente fiel e citar alguns exemplos, você que talvez não é cristão e você tem julgado os cristãos e você diz, não, lá dentro da igreja só tem pessoas hipócritas, eu queria que você se colocasse no lugar de um cristão. Você acha que é fácil ser cristão? Nunca foi e nunca será. Porque o cristão ele precisa remar contra a maré, ele precisa ir contra a corrente. É impressionante como você se manter santo em um mundo que a imoralidade cresce. Você tem pornografia espalhada por tudo quanto é canto. Você liga a televisão, você abre uma tela de computador ou abre o seu celular na internet, ali uma página da internet e você tem pornografia. Você tem mulheres seminuas. Como se manter íntegro e fiel aos princípios da palavra de Deus, num mundo onde, se você não sonega imposto, você praticamente não consegue sobreviver. Empresários que muitas vezes querem se manter fiel à palavra, fiel a Deus, empresários cristãos e querem honrar muitas vezes seus compromissos, pagando os impostos direitinho, muitas vezes precisam demitir pessoas porque não conseguem arcar com as despesas que a empresa tem então. E muitas vezes, quando nós erramos, os cristãos erram, nós somos vistos como hipócritas. E talvez somos. Mas somos pecadores que reconheceram a enfermidade e estão buscando tratamento no lugar certo, porque somente o sangue de Cristo pode nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Eu me lembro de uma vez no quartel onde eu acabei acertando um soco num cabo. E ele pegou e falou assim, depois disse que é cristão. Eu falei para ele, rapaz, eu preferia que você tivesse me devolvido o soco a ter dito uma coisa dessas. E aquilo mexeu comigo durante todo o dia. E ele trabalhava numa sessão, eu bati na porta, pedi para entrar, pedi para fechar a porta e falar com ele. E sentei frente a frente com ele e falei assim, olha, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz, mas queria dizer para você que eu sou cristão, mas eu sou humano, eu sou falho e também não sou banana, né? Então, me perdoe, mas você conseguiu me tirar do controle. Você me provocou e eu fui pedindo para você parar até acontecer o que aconteceu. E assim e talvez isso mostra que quando nós somos chamados e aceitamos este convite de seguir a Cristo, nós não nos tornamos super-homens. Nós não temos superpoderes, apesar do Espírito Santo estar em nós e atuando através de nós, e nós podemos realizar inúmeras obras maiores, como disse Jesus, que nós podemos fazer. Mas nós não somos super-humanos, nós somos falhos. Isso mostra o porquê, talvez, de nós termos cometido tantos erros como igreja e como cristãos. O autor da Bíblia, A Mensagem, o nome dele é Eugene Peterson, ele conta que ele foi criado dentro dos valores cristãos, onde ele repetia vez após vez, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. É impressionante como os valentões parece que eles sabem em quem eles podem bater. Pessoas que muitas vezes não têm coragem para revidar ou que seus valores não nos permitem revidar. E Eugene Peterson conta que tinha um valentão, lógico, na sua escala, e vez após vez ele chegava em casa se sentindo humilhado e machucado, de olho roxo, né, de tanto ter apanhado daquele valentão. E um dia ele está com seus amigos e esse valentão o cerca ele, seus amigos, e pega ele e começa a bater nele, quando os versículos, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem, desapareceram. E Eugene Peterson joga ele no chão e então começa a bater, senta em cima dele e começa a bater nesse valentão.
E então ele lembra que esse valentão dizia que Eugênio Pertz era um mariquinha de Jesus. E Eugênio começa então a bater e fala para ele: diga, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o rapaz não dizia, ele continuava batendo até que finalmente o rapaz, acho que cansou de apanhar e disse: eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eugênio Peterson brinca, diz que este foi o seu primeiro convertido, a primeira pessoa que ele levou a Cristo. Não é fácil ser cristão, eu acho que nunca foi e nunca será fácil ser cristão. Somos tentados de todas as maneiras e ao mesmo tempo estamos sendo observados por todos os lados, por todas as pessoas, para ver se o nosso comportamento condiz com o nosso chamado. Mas como eu disse, sempre há um remanescente fiel, sempre existem pessoas que creem, e sempre existem pessoas que com o coração sincero continuam buscando a Deus e desejosos de viver essa vida na íntegra, desejosos de fazer a vontade de Deus e de ser sal e luz nesse mundo de trevas. O que seria do mundo sem as grandes igrejas? E o que seria do mundo sem Madre Teresa de Calcutá, sem Martim Lutero ou Martin Luther King Jr.? O que seria do mundo sem Dietrich Bonhoeffer ou Joana d'Arc ou John Milton, John Wycliffe, John Wesley, João Calvino, João Batista? O que seria do mundo sem os apóstolos, sem o Papa 23, João Paulo 23 e sem Johnny Cash? O que seria do mundo sem cristãos que, movidos pelo Espírito Santo, reconheceram o erro da igreja, ou reconheceram os seus pecados e permaneceram fiéis, frequentando uma comunidade, porque Jesus ele vem para formar uma comunidade, ele vem para formar uma família. E essas pessoas então começam a ser luz, e elas começam muitas vezes a combater aquilo que a igreja apoiou, e começam a fazer aquilo. Era de se esperar que aqueles homens que Jesus chamou, que não são especiais, não há nada de especial naqueles homens, eram homens simples. Era de se esperar que esses homens simples, eles simplesmente eles desaparecessem com a morte de Jesus. Mas eles não fizeram isso, eles permaneceram, eles continuaram diante do propósito que Cristo estabeleceu para eles, diante do chamado que Jesus colocou para cada um deles. Eles permaneceram ali fiéis. E eles foram levados diante de sinédrio, diante de pessoas com autoridade, com conhecimento, para responder, para serem julgados, questionados. É como se você colocasse uma criança, ou, vou pegar meu exemplo, era como se você me colocar diante de, para responder questões de física quântica. E esses homens foram colocados diante de pessoas muito instruídas, e quem ficou perplexo foram os professores, foram aqueles que estavam instruídos. Não à toa Paulo fala que Deus escolheu os pequenos para confundir os sábios. É impressionante o que essa comunidade faz, e ela começa a criar a mudar o mundo. Jesus, o movimento iniciado por Jesus e a qual esses discípulos que aceitaram esse chamado, eles dão continuidade, esse movimento começa a mudar o mundo. Paulo diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Você tem dentro de uma comunidade cristã, um escravo tendo os pés lavados por alguém, por um senhor, por alguém com muita instrução. Somente em Jesus que isso poderia acontecer, e aconteceu de fato. Apesar de todas as falhas daqueles que aceitam esse chamado, a luz de Cristo continua a brilhar. Jesus continua mudando vidas, Jesus continua transformando vidas. Quantos jovens estão longe das drogas porque existe uma igreja? Quantos casamentos estão inteiros porque existe uma igreja? É verdade também que mesmo dentro da igreja existem casamentos destruídos. Mas não porque Jesus não pode mudar e transformar, mas porque as pessoas permanecem com corações duros e não permitem que Deus trate as suas vidas. Mas Jesus é lindo, amados irmãos. E aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele fez, esse chamado é para todos nós. E é um chamado para a gente viver em comunidade. É um chamado para a gente fazer parte da família de Deus. Tenho certeza que se você existisse ou vivesse na época lá de Jesus e conhecesse o Império Romano e toda a riqueza do Império Romano, as extensões, quilômetros e quilômetros de estradas que eles construíram, quem você seguiria? Uns discípulos
vamos dizer assim, fracassados, arrasados com a morte do seu mestre, ou o Império Romano? Eu tenho certeza que talvez nós seguiríamos o Império Romano. Mas aquelas pessoas tinham convicção daquilo que elas presenciaram. Elas estiveram face a face com o Filho de Deus e viram ele ressuscitar, e viram ele ser arrebatados nas nuvens, e deu uma missão para eles de continuar a obra que ele iniciou. Jesus veio ao mundo chamar pecadores. Jesus veio para quem está doente, não para quem não reconhece a sua enfermidade, o seu pecado. Jesus veio formar uma comunidade de cidadãos do reino dos céus. A palavra de Deus diz que quando nós cremos em Jesus, a nós é dado o direito de se tornar ou de ser chamados filhos de Deus. Se você é filho, você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, você tem tios, primos, avós e avós, você tem uma família. E se você não está disposto a conviver em família com esta família, então há algo errado naquilo que você entende, porque na minha visão, pelo menos aquilo que eu compreendo do Evangelho, da palavra de Deus, não existe Evangelho sem igreja. A ceia que nós vamos celebrar agora, tentamos preparar uma mesa bonita aqui para você celebrar a ceia junto conosco, é um símbolo daquilo que Jesus precisou enfrentar, de toda dor, de todo o sofrimento que ele precisou passar, de tudo que ele precisou abrir mão para que você e eu vivêssemos em comunidade, para que eu e você entendêssemos esse chamado de fazer parte da família de Deus, de seguir a Jesus. E se você não está disposto, então, a viver em comunidade, talvez a ceia não é para você. Se você não está disposto a amar o seu irmão, que tem pessoas difíceis sim na igreja, tem pessoas que muitas vezes não conseguem ver a trave que está no seu olho, mas repara no cisco que está no olho do seu irmão. É difícil sim amar certas pessoas, mas se Jesus amou e nos amou até o fim, nós também devemos amar. E se você não está disposto, então talvez a ceia não é para você. Porque é isso que ela representa, o pão e o cálice representa isso. Se você não está disposto a se sacrificar assim como Cristo se sacrificou pelo mundo, então talvez a ceia não é para você, porque é para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele nos chamou. Se você não está disposto a doar-se em favor do próximo, a doar-se em favor da igreja do Senhor, talvez a ceia não é para você. No início da igreja, os cristãos, eles vendiam tudo e repartiam uns com os outros. Hoje, talvez isso seria loucura, não teríamos como sobreviver, cada um sobreviver se nós fizéssemos isso. Não sei, talvez tem, talvez não. Mas se lá eles faziam isso, hoje, às vezes a gente tem dificuldade de doar da nossa vida para Deus, entregar a nossa vida para Deus. Então talvez a ceia não seja para nós. Se você não está disposto a doar da sua vida, até mesmo dos seus recursos financeiros, para que a obra de Deus continue avançando, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas e almas sejam alcançadas, então talvez a ceia não é para você. E principalmente se você não entende esse chamado que vem com este propósito, com esta missão de nós sermos sal e luz, de nós manifestarmos a graça e o amor de Deus, e principalmente é um chamado para que a gente venha pertencer a Deus, pertencer a Cristo, a ser somente dEle, a cultuar somente a Ele, a adorar somente a Ele. Então talvez a ceia também não pertença a você. E você não poderia celebrar a ceia. Mas olha o que este pão e este cálice representa. A obra de Cristo na cruz. Ele morreu para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver em comunidade. Ele viveu para que você pudesse entender que o chamado dele não é somente para essa vida, mas é para a eternidade, para que você passe a eternidade ao lado do Pai. E nós queremos celebrar a ceia neste manhã com este propósito, entendendo o chamado de Deus para viver em comunidade, entendendo o chamado de Deus para viver para Ele, pertencendo somente a Ele, vivendo só para Ele. Nós não podemos ter dois senhores.
nós não podemos continuar pecando deliberadamente. Nós precisamos viver uma vida consagrada ao Senhor. Talvez, como eu disse, nós não somos super-humanos. Nós vamos falhar. Nós vamos errar, mas se no nosso coração houver o desejo sincero de buscar ao Senhor e de fazer a sua vontade, eu tenho certeza que nós vamos acertar mais do que errar. E você vai acertar mais do que errar na sua casa, no seu trabalho, e as pessoas vão ver a glória de Deus, a majestade, a beleza, o amor e a graça de Deus através da sua vida. Vamos celebrar a ceia agora, neste momento? Eu tenho certeza que, como você sabe da ceia, você deve ter preparado aí o seu pão e o seu cálice. Eu já deixei um pedaço cortado aqui de pão para mim, estou com o cálice aqui. Você, sacerdote do lar, ou você que mora sozinho, independente quem está ali com você, ou se você está sozinho, Jesus está com você. Faça uma oração. Ore por este pão, ore por este cálice, para que Deus abençoe. Não há nada de místico, não há nada de mágico nesses elementos. Eles são um símbolo daquilo que Jesus fez por nós, de todo o sacrifício de Jesus. E que você possa celebrar a ceia nesta manhã com essa convicção de que você disse sim ao chamado de Jesus. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Amado e poderoso Deus, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho. Jesus, obrigado porque o Senhor não pensou duas vezes, mas abriu mão de toda a sua glória para vir a este mundo e sofrer por nós, morrer por nós. E o Senhor inicia o seu ministério convocando as pessoas, exortando as pessoas a crer nas boas novas, a crer em Ti e se arrependerem dos seus pecados. Mas o Senhor também continua essa proclamação convidando e chamando pessoas para Te seguir. Ó Senhor, em nome de Jesus, obrigado por isso. Esse chamado, ele vem com grande responsabilidade de manifestarmos a Sua graça e o Seu amor, de representarmos aquilo que este pão e este cálice significam, que é toda a obra que o Senhor realizou na cruz por amor a nós, anunciando ao mundo as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, abençoa este pão, este cálice. Abençoa cada irmão, irmã, cada pessoa, cada família que vai comer do pão na sua casa e beber do cálice também. Em nome de Jesus, que este pão, este cálice venha fortalecer a nossa fé, venha nos aproximar ainda mais como família, que queiramos estar ainda mais juntos, ainda mais próximos um do outro. Senhor Deus, reconhecendo que todos são doentes, todos somos pecadores e que todos carecemos da Sua graça e da Sua misericórdia. Senhor Deus, que nós como cristãos, Pai, que reconhecemos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo a nossa enfermidade, a nossa pecaminosidade, que não poderíamos nos salvar, nós temos a chave, nós temos a resposta àquilo que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo estão procurando. Aquilo que vai preencher o vazio em suas almas e a vida que elas querem que está em Cristo. Que possamos, Deus, ser uma manifestação real e viva da vida de Cristo. Representando, somos embaixadores de Cristo e que possamos representá-lo e representá-lo muito bem, Senhor. Abençoa este pão, abençoa este cálice, abençoa as famílias da nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer e beber? Aleluia! Glória a Deus! Este é o melhor suco de uva e o melhor pão que a gente pode comer e beber. Não é verdade? Espero que você tenha sido abençoado por esta palavra, que você entenda, existe uma família que você faz parte, tá bom? E se você está passando por dificuldades, nós estamos aqui para te ajudar naquilo que o Senhor nos capacitar. Se você não é membro desta igreja e precisa de ajuda, nós também estamos aqui para te ajudar. Nós queremos te ajudar não somente a entender quem é Jesus e a chegar a uma fé genuína em Cristo Jesus, mas também te ajudar nas suas lutas e dificuldades. Você precisa de um discipulado, você precisa de aconselhamento, você precisa conversar com alguém, nós estamos aqui à disposição para servir.
servir a nossa comunidade, servir aos nossos irmãos, tá bom? Lembrando a todos que a nossa secretária está de férias. Se você precisar falar com alguém da igreja, né, você tem ali no WhatsApp da igreja os contatos, você pode também ligar para os pastores. Nós estamos aqui para servir a nossa comunidade, a nossa igreja, ok? Um bom domingo para você, que Deus abençoe ricamente a sua vida e lembre-se, você foi chamado e chamado com um propósito, tá bom? Manifestar o amor e a graça de Deus neste mundo de trevas, ok? Deus te abençoe, uma ótima semana, um grande abraço.